Boa tarde, boa noite! Tudo bem com vocês? Vamos lá. Como estão vocês? Como estão vocês? Boa semana para todo mundo! Gláucia, Regina, Luziane, Isabelle, Leila, nossa coordenadora de administração. Oi, Leila! Que prazer, Cate Godoy, Carol, minha aluna Isabelle. Ai, que saudade. É bom, né? A gente pelo menos pode se ver por aqui. Gosto muito. Vamos esperar. Professor Pedro Chaves. Um beijo, professor, que honra ter o senhor aqui. Vou aguardar aqui a Isabelle entrar. A hora que ela estiver aqui já participando. Oi, Julie! Wesley, Flávio, Fagundes, um beijo. Cici, professora Reni, um beijo pelo Dia das Mães. Que linda homenagem que a Neca te fez ontem, professora. Foi muito emocionante e uma homenagem muito merecedora para a senhora. Ó, muita saudade de abraçá-la, viu? Amanda, Leonardo, Lucas. Oi, professor. Jaque. Oi, Jaque, minha aluna de pedagogia também. Que coisa boa. Vamos ver aqui a Isabelle, nossa super nutricionista. Isabelle. Nossa Nutri já vai entrar. Tô aqui, ó, nos dois. Oi, Jaque. Oi, Simone. Um beijo, meu amor. Que prazer. Muito bom ter vocês aqui, sabia? Eu gosto muito. Vamos ver aqui. Ah, a Isabelle já tá aqui. Vamos chamar a Isabelle? Peraí, Isa, eu já vou te chamar, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, estou procurando, é muita gente já online, estou procurando. Aqui. Certa, gente. Laurinha, minha professora querida da pedagogia, seja bem-vinda. Oi, Olá, Isabelle! boa noite. Boa noite. Isa, botei um filtro bem bonito aqui para te ver. Ah, tá linda. Botei um filtro aqui e falei, não, vou conversar com uma Nutri, gente, maravilhosa, competentíssima. Como é que eu não vou estar apresentável, né? Ai, Dani. Gente, a Isa, vou falar o nome dela completo, vamos lá para os protocolos. Isabelle dos Reis Martins Duarte, nutricionista clínica e fitoterapeuta funcional. É isso, Isa? Falei Isso. certo? Uhum. Quero mandar um beijo aqui para o pessoal do ILAP Consultoria lá de Brasília, que está assistindo também. A Marli, o Gustavo, a Gleice, agora aluna de pedagogia que entrou. Que gostoso. A gente vai falar de um tema muito importante, não é, Isa? Quer se apresentar para o pessoal? Ah, vamos Dá um lá, oi? então. Um oi geral, boa noite, pessoal. Tem muita gente entrando ainda, né, Dani? Estamos com 2 minutos, né? Então, eu sou Isso. nutricionista já há 10 anos, já, e sigo dentro da linha da nutrição funcional, né? E vim trabalhando com a fitoterapia, depois fiz a especialização em esportiva, fiz a parte de gastronomia também, da gastronomia funcional mesmo, que é um pouquinho mais elaborada, né? Mais difícil de a gente organizar os alimentos. E faço um pouquinho da quântica, assim, tô tentando, porque por conta do neném eu Legal. acabei me atrasando um pouquinho na quântica, mas tenho Uhum. estudado, tenho estudado. Que bacana. O Porque hoje som a tá gente não bom? consegue. Tá O som ótimo. tá legal? Vocês Eu estão coloquei o... ouvindo a gente bem? Coloquem aí Uhum. sim, sim. Estão ouvindo? Tanto Oi, eu quanto a Rafa! Isa. Olha que legal. Uhum. Que legal, O pessoal gente. Acho que estão ouvindo bem. eu divulguei um pouquinho agora para o pessoal já vir chegando, porque tem algumas pessoas que são de fora, né? E o horário é É, diferente, né? E aí verdade, muda um verdade. pouquinho.
Ô, Isa, e assim, quando você fala dessa questão quântica, dessa questão que é mais holística, é porque a gente não consegue mais pensar o ser humano em caixinhas, né? É. Ele é um É, todo. ele é um todo, que é justamente o que a nutrição funcional ela propõe, né? Que a gente não só trate o alimento como um simples encher barriga, né? Vamos colocar no modo bem grosso, né? Mas o alimento Isso. como uma emoção, como afago, como afetividade, né? Então, isso a gente vai abordar um pouquinho ao longo da nossa conversa, mas é o que traz aconchego, né? E alimento é emoção, né? Tá interligado, então não tem como a gente dissociar. E a quântica, ela trabalha bem junto. Mas ainda estou em processo. Coisa boa. E assim, a Isabelle, gente, está vindo conversar conosco nesse momento de pandemia, de isolamento. A gente está aí com as nossas emoções tão mexidas. Algumas pessoas passando, inclusive, por um processo de luto pela perda da liberdade, pela condição do ir e vir estar mais comedido, né? Cerceado. Uhum. E algumas pessoas que realmente estão passando por um luto de alguém que foi. Então essas emoções, elas estão muito mexidas. Os nossos estudantes estão em casa, e aí eu escuto muito assim, eu não tenho mais hora para comer. Quando eu vejo, eu estou comendo meia-noite antes de dormir. E isso interfere diretamente no nosso sono, nas nossas emoções. Eu queria começar perguntando para ti, justamente essa coisa da fisiologia e como essas emoções se ligam àquilo que a gente come, àquilo que a gente absorve durante o dia, Isa. É assim, a gente falar um pouquinho de emoção, é a gente juntar um pouquinho da fisiologia com um aspecto psicológico de fora. Acho que se tivesse também uma terceira pessoa do aspecto psicológico ia ser bem legal, né? Que a gente ia juntar tudo isso. Mas quando a gente junta isso no aspecto psicológico, a gente vê a ação de neurotransmissores que são capazes de nos doutrinar ao longo do dia em relação ao nosso humor, em relação à nossa vontade de comer ou não vontade, fome, saciedade, que tudo isso influencia por conta do que também do que nós comemos. Então, assim, a gente vê que a gente vive numa roda gigante, né? Então, é um ciclo. Então, a gente depende de comer, a gente tem que trabalhar muito a mastigação, que era uma das coisas que eu queria falar muito, bater muito essa tecla, que a gente precisa mastigar e fazer com que o alimento ele vire pastoso mesmo, porque a gente tem ação de enzimas na boca, que já começa o processo digestivo, e essas enzimas é que vão dar o nosso start via estomacal e via intestinal para absorção desses alimentos, principalmente dos alimentos proteicos, entendeu? E as proteínas que a gente deriva para os nossos aminoácidos, e esses aminoácidos que nós temos principalmente, por exemplo, o triptofano, a tirosina, que trabalham com os nossos principais neurotransmissores, que são a dopamina e a serotonina, né? Então, a gente sabe que um triptofano... Ô Isa, a dopamina, e qual que é a função dessas substâncias? Aí nós temos a dopamina, que é totalmente ligada àquela sensação de recompensa, entendeu? Aquela coisa de eu vou comer porque eu preciso, entendeu? Aquela sensação do bem-estar, do prazer, tá? Então, a dopamina, ela tá bem ligada. E a dopamina também trabalha muito foco e concentração, porque elas têm áreas cerebrais que trabalham, né? Então, a gente trabalha também no córtex pré-frontal, a gente também tem a parte das amígdalas cerebrais que estão ligadas à relação motora também com a dopamina. Então, a gente depende da tirosina, por exemplo, que é um aminoácido, que a gente precisa degradar ele através das proteínas bem digeríveis, para que no tubo intestinal ele possa ser bem absorvível, entendeu? Então, quando a gente tem uma boa mastigação e uma boa digestão, a gente consegue completar esse ciclo, entendeu? E fazer com que isso chegue via cerebral. Então, a gente sabe que hoje a nossa conexão intestino-cérebro, ela participa mais de 80%, 90% através do nervo vago para a nossa conexão do sistema nervoso central, entendeu? Para passar a barreira hematocefálica. E é através disso que a gente consegue ter os aminoácidos presentes nas fendas sinápticas. Então, eles vão ser transformados pelas enzimas, né, em L-dopa, em dopamina, e na fenda sináptica em noradrenalina, que é já o final da degradação do neurotransmissor.
E aí, E isso... essa história de que o nosso intestino é nosso segundo cérebro é verdade? Então, é por conta disso, né? Que daí a gente tem essa relação, uma boa digestibilidade e com isso o nosso intestino vem trabalhando. Então, assim, ele funciona como o segundo cérebro porque é a partir dele que tudo se processa. Porque o nosso cérebro, ele capta aquilo que vem do intestino. Então, a gente tem que pensar na função intestinal e naquilo que a gente ingere. Eu sempre falo para meus filhos assim, sempre pense numa caixinha de lixeira. Não deixa a sua lixeira transbordar a boca. Isso não quer dizer que você não vai comer um doce, que você não vai comer às vezes, eventualmente, um refrigerante, entendeu? Porque a gente também não pode ficar dentro de uma caixinha sempre, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, um momento mais crítico, as pessoas estão mais tensas e às vezes elas querem se permitir para liberar uma dopamina, entendeu? Querem se permitir esse prazer. Então, mas é claro que eu sempre falo, se a gente viver na relação 80 a 20%, então se desse meu bolo todo, 80% for muito bacana, foi bem aquele prato bem elaborado, aquela semana linda, eu posso no final de semana ou um dia da semana mesmo me permitir fazer uma refeição que eu possa extravasar num doce, entendeu? Um dia que eu tô com amigos, um dia que às vezes você quer assistir um filme, né? Então, no momento que você tá mais, às vezes, introspectivo, tem muita gente que tá sozinha, né? Não é todo mundo que tem família morando junto, tem muita gente que tá morando muito só, né? E a gente vê os momentos que as pessoas se apegam mais ao alimento nesse momento. E a gente tem a função da serotonina também. Só que a serotonina, ela deriva de um aminoácido que se chama triptofano. E o triptofano, ele é convertido em 5-HTP e o 5-HTP em serotonina. E a serotonina, a função dela também, além de trabalhar o bom humor, o bem-estar também, ela também deriva ao longo do final do dia para a melatonina. E aí o sono ser de qualidade. E aí o sono ser de qualidade, entendeu? Então, para você ver como a gente vira nessa roda, sabe? Porque a gente vai derivando para isso, para a gente fazer o nosso sono bem e poder acordar bem, entendeu? E a gente acha que daí o sono é só o que a gente come à noite. Não é, todo um ciclo, né? Todo um ciclo. Isso, o que a gente come à noite, muita gente acha, o que eu vou comer para eu poder dormir melhor, né? Na verdade, o dormir melhor, ele compete às 24 horas que você fez. Então, ele começa lá da manhã, que você veio se alimentando bacana, e finaliza com o final do dia de você estar bem estruturado, o corpo está bem, de não estar naquelas crises compulsivas. Porque se a gente vê um paciente que come muito doce no final do dia, ele tem uma hiperglicemia e esse cérebro fica numa agitação. E aí nisso também não ajuda você levar ao sono, a você ter um sono bem equilibrado, né? Ou, por exemplo, aqueles alimentos muito salgados, muito cheios de glutamato. Então, que o glutamato, ele também é um neurotransmissor, né? Então a gente precisa lembrar que quando a gente aumenta muito a alimentação para esse glutamato, eu aumento muito a minha função cerebral glutamatérgica, então eu aumento a agitação cerebral, né? Que ele não condiz com um outro que se chama GABA, que é o que nos inibe à noite, entendeu? Com outro neurotransmissor. Então, às vezes as pessoas falam, eu preciso de um GABA. Então, a gente tem alimentos que induzem o GABA para poder nos deixar, por exemplo, o magnésio, ele faz isso. E alimentos que contêm magnésio, por exemplo, a gente tem os espinafres, a gente tem as oleaginosas, as sementes, que são bons alimentos para a gente colocar ao dormir, né? Ao repousar, né? E... Você viu que eu fiz cara de culpa na hora que você falou do doce, né? Aquela que já se entrega, fala, tô comendo tudo errado. Tá todo dia assim, né? Tá todo dia assim. O que seria um ciclo bacana, Isa, pra gente pensar assim, da hora que acorda até a hora que vai dormir? Se a gente colocar, a gente começa a identificar ao longo da vida, e conforme a gente vai criando uma adolescência e uma idade mais madura, a gente vai identificando alimentos que nos fazem bem e alimentos que nos fazem mal,
né? Então, a gente também tem uma relação de alergenicidade com esses alimentos. Então, a gente precisa observar muito, que era uma das coisas que eu queria falar. O Rafael, que é irmão do professor Gabriel de Carvalho, está assistindo a gente hoje, ele é de Porto Alegre. Ele faz legal! Ele faz uma avaliação de alergenicidade também em alimentos. E eu aprendi muito isso com o professor Gabriel de Carvalho, a gente avaliar a alergenicidade dos alimentos. Porque esses alimentos muito alergênicos, eles também nos fazem deixar muito excitada, nos deixam inchada, porque a alergenicidade nos deixa com o nosso sistema imunológico mais ativado, né, Dani? E aí, da onde vem a retenção? Então, às vezes, você pega um paciente que você melhora a condição alimentar dele, da qualidade do alimento, do que ele vai colocar, e você vê que ele perdeu 2 quilos, mas aparentemente parece que ele perdeu 10, entendeu? Mas é pela condição de ter desinchado, né? O nosso sistema linfático ele fica muito tenso, porque ele precisa carregar todo essa quantidade de anticorpos que ficam circulando, entendeu? Isso atrai muita gente, deixa muito mais retida. E aí, se a gente colocar, vamos supor, um café da manhã bem bacana, nós podemos trabalhar as oleaginosas. A gente tem versões de oleaginosas, não é só mais castanha, né? Então, a gente tem na versão de pastas mesmo, né? A gente tem na versão de leite de castanhas mesmo, que a gente chama de leite de castanha, mas é como se fosse o extrato, né? Nós temos as próprias oleaginosas mesmo, as castanhas. Então, é legal a gente colocar uma gordurinha de manhã para melhorar essa nossa saciedade. Vamos jogar uma fonte proteica. Então, nós temos fontes proteicas tanto de origem animal como de origem vegetal. Temos o tofu, temos os ovos, temos o próprio leite, para quem não reconhece essa alergenicidade. Então, a gente tem que deixar bem... Abacate também pode, pela gordura dele ou não? Isso, pela gordura. Tá. E lembrando de tudo isso, e aí a gente pode usar também as fontes de frutas, porque a gente tem que lembrar que diante de tudo isso, para todas essas enzimas funcionar, o nosso processo digestivo ficar bem bacana, a gente também precisa de outras fontes, né, Dani? Que não é só, por exemplo, proteína, carboidrato e lipídio, que a gente pensa em engordar e emagrecer só. A gente tem que pensar na qualidade de cor, né? Que é muito importante. Então, quando a gente tem uma qualidade de cor, a gente tem uma qualidade boa de antioxidantes, que quem faz isso são as vitaminas e minerais, né? Então, a gente tem que lembrar que vitamina e mineral faz aquela ponte de antioxidação e ajuda a potencializar essas enzimas. Então, muitas vezes eu tenho fonte de triptofano, por exemplo, mas eu não tenho enzimas suficientes para isso, porque o meu corpo está tão inflamado, está tão cheio de radical livre, que eu não consigo fazer essa quebra, entendeu? E aí, muitas vezes, não tem produção enzimática para chegar nesses aminoácidos, né? Então, a gente precisa colocar um pouquinho de cor também. Então, as pessoas também que usam muito suco de manhã é muito bacana, porque a gente pode ir variando. Eu gosto muito de variar isso no consultório, de variar a qualidade do suco. Vamos supor, um dia a gente faz um suco vermelho, uma beterraba, que é cheia de óxido nítrico, que é boa pra gente, para melhorar a função de vasodilatação. A gente consegue ter um dia mais produtivo, entendeu? Cheio de energia, então é rico em complexo B. Então, se a gente misturar, por exemplo, fazer um suco vermelho, no outro dia a gente faz um suco verde, no outro dia a gente faz um suco laranja, eu faço muito isso no consultório, para não ficar sempre a mesma coisa, sabe? E aí a gente tem um espectro grande alimentar que você viu que a gente não fez monotonia, entendeu? Exatamente. Então, trocando, aí você vai trocando. Um dia você pega aquele leite de castanha e bate com uma banana. A banana é rica em triptofano, o aminoácido que a gente mais vê para melhorar o humor, para dar uma levantada no dia. Às vezes aquele dia que você está mais triste, ou porque aconteceu alguma coisa, ou porque vai acontecer, entendeu? Entendi. Então, potencializar isso, né? E além dessa qualidade alimentar de antioxidantes, a gente também tem a ação dos fitoquímicos, dos próprios fitoterápicos, né? Então, por que não, às vezes, de manhã, aquele dia que tá mais friozinho, fazer um chá para aquecer, né? Então, eu falo sempre para meus pacientes, o fato de a gente ter uma hortinha para a gente pegar é muito bom, porque a gente também tem esse contato da natureza, essa troca de energia que é boa. Então, às vezes, ter, por exemplo, uns raminhos de alecrim, uns raminhos de manjericão, uns raminhos de melissa, que a gente chama de capim-cidreira, né? E aí a gente tira aquelas folhazinhas e faz o nosso chá,
Quem não tem a possibilidade de fazer isso, também tem os secos, né, os saquinhos que a gente compra, tem os a granéis que a gente consegue comprar e fazer um mix de chá de manhã, entendeu? E aí a gente já faz tipo um blend de fitoquímico para começar aquele dia mostrando para o intestino que só tem coisa boa, né? Ai, que legal. E a gente pode pegar esse chá, por exemplo, deixar esfriar e bater um suco, né? Olha, que ideia legal. Fazer dele um suchá, né? Um suchá. Um suchá, foi uma das coisas que eu defendi Que na legal. gastronomia, que a gente tinha que criar um projeto, né? Um projeto gastronômico. E aí eu e uma colega, a gente criou uma fábrica de suchá, que a gente teria, criamos nosso trailer. Que bacana. Então, assim, a gente criar receitas é muito fácil, a gente vai associando e vendo as ervas que se combinam, vendo as frutas que ficam melhor. Às vezes tem fruta que te agrada, tem fruta que te dá alergia, então isso que a gente tem que avaliar, né? Para ver o que vai realmente compor o seu dia, também tem que te agradar. E uma dica que às vezes as pessoas acham, por você falou do abacate, né? Muita gente não gosta de comer abacate, ou muita gente não gosta de comer certas frutas. Ah, eu só como 2 frutas. Isso acontece muito no consultório. Uma das coisas que a gente precisa trabalhar muito é a papila gustativa, né? Então a gente tem na boca botões que são como se fosse, eu falo que são como se fossem tomadas mesmo, e que a gente precisa acioná-las. Mas ao longo da vida a gente passa a acionar só aquelas que nos remeteu a alguma memória de infância, nos remete a alguma memória que nos afaga, afetiva, entendeu? E muitas vezes aqueles outros sabores, eles acabaram ficando mais encobertos. Então, a gente precisa trabalhar isso. A gente só consegue trabalhar explorando eles, entendeu? Então, por isso que colocar os chás mais amargos, às vezes um chá verde mais fortinho mesmo, o paciente vai trabalhando isso. Mas isso é tempo, né? Então, como é que a gente trabalha? Experimentando mais de 10 vezes aquele alimento. Então, às vezes, tem gente que não come o abacate ou não come uma banana. Então, vai colocando, a hora que você vê, você passou a amar o alimento, né? Entendi. E é dessa forma que a gente Talvez faz. no primeiro momento você não goste, mas se você 10 vezes você chegar a comer, você pode acostumar e essa papila gustativa se acostumar com esse sabor. E achar gostoso. E achar gostoso. Eu vejo o professor Pedro está perguntando aqui, ó, o leite de vaca provoca inflamação? Professor Pedro, a gente já teve essa experiência, né? Conversando muito com ele nas nossas consultas. Eu sei que é um assíduo e a gente vê isso muito nos estudos da relação caseína, né? Do leite, que as pessoas acham que o problema do leite é a lactose, né? O problema do leite, ela é as proteínas que estão nelas, né? Hoje a gente vive um leite que ele é produzido industrialmente, né? Então ele foi feito para larga escala. Então a gente tem uma quantidade muito grande de caseína. Essa caseína, ela faz uma ação no corpo mais inflamatória, né? Então a gente aciona mais o corpo para o sistema inflamatório. Então a gente vê, por exemplo, pacientes que têm muito problema de rinite, doenças de vias aéreas, estão bem ligadas a essas proteínas. E ele teve essa experiência já. Olha lá o Rafa, alimento mais inflamatório que eu testo, dentre eles 150. Eu estava até tentando trazer o Rafa para a gente fazer uns cursos aqui, depois a gente pode até conversar com isso, de ver se que é uma boa opção. O Rafa é maravilhoso em relação a essa relação alimento-alergênico, que muita gente tem problema gástrico, tem gente que tem problema de síndrome do intestino irritável, problemas de degeneração mental, de degeneração cerebral, por conta disso, porque quanto mais inflamado, Dani, só vou fazer um link aqui com o intestino, quanto mais inflamado, mais o meu intestino ele faz com que ele faça uma barreira para o alimento não chegar, porque ele sabe que esse alimento vai irritar. O nosso corpo é inteligente, né, ele é inteligente, e com isso, nós vamos ficando cada vez mais desnutridos em relação aos outros microelementos, entendeu? Então, o que acontece? Eu vou tendo micronutrientes que não vão ser absorvíveis. E aí, isso vai entrando num estado progressivo de desnutrição.
O paciente, às vezes, ele é obeso, às vezes ele tem excesso de peso e você fala que ele está desnutrido, mas ele não vai acreditar. E Não é verdade. acredita. Mas E ele é cultural isso, né? É Porque cultural. Aham. antigamente via a pessoa magrinha, eu lembro que eu era assim, juro que eu já fui assim. E aí a minha avó ficava desesperada, falava, essa menina tá desnutrida. E aí Aham. quando via uma criança mais gordinha, falava assim, ah lá, tá vendo? Ai, Aquilo ali que é saúde. pois é. Não é? Mas é Então a gente sempre conceitual, né? associou, é conceitual. É conceitual. Exatamente. Então, às vezes, por exemplo, tem paciente que muitas vezes nem está fora do peso, mas está se sentindo mal, sentindo pesado. É um alimento que está errado, entendeu? Então, muitas vezes você coordena, e muitas vezes, Dani, é de origem láctea, entendeu? É de Entendi. origem É láctea. verdade, eu já ouvi várias opiniões. Eu Aham. depois vou falar essa questão do leite. Tem uma aluna que perguntou aqui, ó, a Uhum. Mônica. Comer folhas verdes são melhores para o organismo? E a Amanda colocou aqui. Gosto muito de leite, sempre ouço que ele não tem benefício nenhum para o adulto. Pois é, Aham. eu já ouvi falar que nós somos o único mamífero que continua tomando leite ao longo da vida. E dos outros Então, ainda, né? Porque a gente e não dos toma o outros, nosso. não é da mãe, não é o da mãe, é da vaca. É da vaca, aham. É exatamente isso, Dani. Essa questão do leite é muito polêmica, né? Então, assim, a É. gente vê que os estudos científicos não caminham muito, porque a gente tem uma indústria muito forte por trás, né? Então, a Entendi. gente, a gente vê muita evidência científica, eu vejo muito consultório. Se você perguntar para qualquer médico que trabalha com a integrativa, eles também vão te falar isso. A gente vê paciente depressivo, quando a gente mexe nessa relação alimentar, porque, Dani, tem gente que toma leite de manhã, come queijo, toma leite, come queijo. Chega à tarde, come queijo. Chega para dormir, come queijo com ovo, queijo com pão, entendeu? Então você vê que essa proteína está ao longo do dia e não tem outra fonte, né? E o corpo Entendi. vai ficando, eu chamo isso de copo cheio, o corpo vai extravasando, né? Aí a gente começa a ter dor articular, nós começamos a ter outra série de doenças autoimunes, porque o sistema imunológico está tão aflorado que ele começa a combater, entendeu? Então a gente vai Entendi. tendo uma série de doenças que estão ligadas às alergenicidades alimentares, que é uma aula super complexa, que envolve uma bioquímica muito grande, né? É, E a alergenicidade, ela é muito comum hoje, mas ninguém dá valor a ela. Ninguém entendi. presta atenção, né? E isso tudo envolve a questão de você ter a relação dos neurotransmissores, entendeu? E aí, como é que eu tenho foco ao longo do meu dia? Como é que eu vou Isso. ter? Como é Como que é que eu, eu eu vou tenho que ter? aprender? Como é que eu vou fazer para comer melhor e esse alimento Isso. servir para que eu consiga aprender melhor? Aham. Então, aí a gente estava como nós começamos no café da manhã, né? Elaborando aquele Isso. prato do café da manhã, jogando as oleaginosas, uma cor, ou um chá, um suco. Então, para você ver, a gente não precisa ter monotonia alimentar. A gente pode, Uhum. cada dia, a gente pode elaborar um estímulo diferente para o nosso corpo, né? Então, eu falo sempre para meus pacientes, eu tenho um papel que às vezes eu dou para eles, eu falo, se você puder tirar cópia e fazer do seu dia isso aqui. Porque quando eu elaboro o plano alimentar, eu às vezes elaboro no texto corrido, eu faço o texto e dou as dicas para ele ir montando e mexendo, porque o que eu quero é deixar meu paciente livre, entendeu? Ele precisa ser livre para poder Uhum. caminhar depois sozinho. Então a gente vem nesse café da manhã que a gente pode mexer de diversas formas. Muitas vezes, quando o café da manhã ele é bem elaborado, aquele café da manhã ótimo, a gente já pode passar até para um almoço sem precisar de um lanche, porque esse negócio de comer a cada 3 horas também não tem tanta necessidade, Isso que eu ia né? perguntar. Eu Mas tenho que comer de 3 em 3 horas? não, não tem necessidade. Então, assim, a gente até poderia colocar um jejum, mas assim, o jejum é uma outra aula, assim, pra gente falar que demora um pouquinho pra gente entrar nisso. Tá. Então, vamos falar um pouquinho mais. Não precisa só a gente ficar nas 3 em 3 horas. Então, a gente pode, por exemplo, num dia fazer um café da manhã, um almoço, um lanche, uma janta. No outro dia, você pode fazer, por exemplo, você jantou mais tarde, porque ficou vendo uma série, ou quis comer, por exemplo, meia-noite. Aí no outro dia vale a pena você fazer um jejunzinho, porque o que vale, Hum. o que a gente tem que prestar muita atenção é que o nosso intestino, pelo menos 12 horas ele precisa, entendeu? Então a gente tem que Ah, lembrar entendi. muito disso. Pelo menos As pessoas 12 acham que horas. 12 horas é muita coisa e não é Não muita é, coisa. não é.
não é. Das 8 da noite às 8 da manhã, por exemplo. Das 7 da noite às 7 da manhã. E o ideal é a gente já partir para esse jantar umas 6h30, 7 horas. E que daí isso que eu ia perguntar, é legal a gente não comer muito tarde, né? Muito tarde, que daí começa a higiene do sono, entendeu? A higiene do sono já começa por aí, né? E aí, daí a gente vem para um almoço com muitas folhas. Da onde que nós vamos tirar magnésio, cálcio, nós vamos tirar toda a linha de complexo B que a gente precisa, né? Então a gente tem que trabalhar os grãos. Então tem gente que fala, mas eu não como carne. Então não é só essa questão de comer carne ou não para você ter o nutriente. Então nós temos as leguminosas, os grãos, entendeu? Que a gente tem as leguminosas integrais, elas são muito ricas em complexo B, em magnésio, entendeu? No próprio GABA, né, que é aquele neurotransmissor inibitório que nos acalma. Então, isso não quer dizer que a gente precisa ficar com dopamina alto o dia inteiro. A gente precisa ter o equilíbrio, né? Porque essas pessoas muito agitadas, elas não concentram também. Né? Elas não têm foco, elas começam a fazer uma atividade, pula para outra. Por quê? Porque não tem o equilíbrio, né? Então, a gente precisa disso também. E aí é que entra os cereais integrais, que eles precisam fazer esse conjunto do neurotransmissor, né? E equilibrar. E aí a gente vem um almoço. Se você colocar um almoço com bastante folha, com bastante legumes, como preparar esses legumes? Hoje a gente tem macarrão de legumes, então em forma de tirinha, a forma de cortar, a forma de cozinhar, então não precisa ser só no vapor. Eu faço uma forma lá, que esse final de semana foram os amigos para jantar lá em casa, que foi aniversário da minha filha, eu passo ele um pouquinho no vapor, passa um azeite, a gente coloca um temperinho fresco, um pouquinho de sal e gratina esses legumes. Então eles ficam al dente, quentinhos, né? E cheios de nutriente. E muitas vezes isso também nos remete muito à dieta mediterrânea, né, Dani? Exato. Que ela é muito boa para a via cerebral, por conta da ação dos ácidos graxos bons que nós temos, né? Então, se a gente começar a colocar um prato mais colorido e mais rico em fibra e nesses carboidratos, que a gente chama de carboidratos mais complexos, né? E aí pode entrar uma batata doce, pode entrar uma batata inglesa, que todo mundo condena a batata inglesa, né? Então não tem problema, a gente tem que diversificar o alimento. E aí a gente faz essa troca, uma porção de carne, sempre lembrar que as leguminosas, elas são importantes. Então as pessoas que querem emagrecer, elas param com feijão e com arroz, entendeu? Mas assim, a cerveja, os doces em geral, eles mantêm, né? Mantém. Eu vou tirar do arroz e do feijão, porque a culpa é deles, né? A culpa é do arroz e do feijão. A culpa E aí, então, se a gente vê que aquele prato de arroz, agora, vamos falar, Isabelle, mas eu quero comer 3 colheres de arroz e 2 pães de feijão. Aí é uma coisa. É outra coisa. Porque emagrecimento é restrição calórica. Mas muitas vezes você não precisa fazer restrição calórica se você faz esse todo bonitinho, entendeu? Você tem um prato bacana, você se alimenta, você tem saciedade. E mesmo assim, você está se alimentando bem. Não precisa estar passando fome para isso, né? E isso não quer dizer que, às vezes, por exemplo, no final da tarde, num dia, num outro, você também não vai fazer uma extravagância. Porque o seu corpo, você pode permitir isso. E aí a gente vem ao longo da tarde que muita gente se questiona em relação aos lanches, né? Então a gente pode trabalhar um lanche mais proteico, como a gente pode trabalhar um lanche mais, por exemplo, um guacamole. A gente pode trabalhar os ovos de codorna, os tomatinhos cerejas, que são uma boa, um mix com azeitona, as próprias oleaginosas, de novo, colocar elas, porque a gente precisa ter essa diversidade ao longo do dia, né? Então a gente não precisa encher a nossa mercearia de produtos caros, né? Então a gente tem que lembrar muito isso que eu ia falar. Tem que, para emagrecer, tem que gastar muito dinheiro. Todo mundo fala, porque tem que gastar, porque tem que comprar muita coisa. Mas o que vai te exigir? Vai exigir você fazer um bom hortifruti, uma boa área verde. Então, você mantendo isso, você vai ter sempre uma qualidade bacana. Porque você pode pegar esse verde no final da noite, bater um omelete com brócolis, com uma couve-flor,
com uma couve Entendi. cortada, que é rica em ferro, entendeu? Então, assim, a gente também tem que trabalhar essa diversidade de preparo para não ficar tudo monótono, porque as pessoas olham o brócolis e acham que você só come daquele jeito. Olha a couve, acha que é só para fazer suco verde, né? Então, a gente tem que trabalhar essa diversidade. Então, quando a gente coloca, por exemplo, uma couve refogada com umas ervilhas pochê com ovo, a gente tem um jantar bacana que vai te saciar rico em fibras. Né? Então a gente Uhum, já tem uma qualidade bacana, né? uhum. E aí, assim, em relação à questão dos alimentos, a gente também tem a aveia, que é uma boa opção para o meio da tarde. Uma banana, por exemplo, nos dias frios, amassar uma banana com uma aveia e fazer ela quentinha na Aveia frigideira. com glúten ou sem glúten? Eu uso, Dani, aveia muito sem glúten, porque eu É, gosto, né? porque a aveia em si, ela não tem glúten. É bom lembrar. Uhum, Ela tem uma contaminação com glúten na hora do processo, né? Então, assim, uhum. se eu tenho um alimento, e a qualidade de preço, assim, se você olhar, é muito pertinho. Então, eu sempre compro sem É, glúten e sempre prefiro as orgânicas, né? Então, porque a tá. gente já tem uma qualidade melhor de cereal. E aí você tem uma melhora também de triptofano, a gente já tem uma ação de GABA aí, tá vendo? Porque a gente também tem um cereal Uhum, integral, né? A gente tem fibra que vai trabalhar a saciedade, vai trabalhar a grelina, vai trabalhar a leptina, que são hormônios que trabalham a nossa relação saciedade, conexão também cérebro, né? tá. Então, a gente mudando nesse lanche da tarde. Quando a gente vai para janta, no finalzinho de agora que nós estamos em maio e junho, eu gosto muito da dica de caldo. Eu sei que tem muito paciente que não gosta, mas eu sempre coloco a opção de fazer um Sopa não é caldo. janta. Não tem gente que fala sopa não é Sopa não é janta. janta, é Avisa mesmo. minha mãe. Mas você vê assim, por exemplo, Eu você amo caldo, amo. então, você pega uma mandioquinha e amassa e faz uma mandioquinha cozida com fios de repolho, com fios de couve. Você tem um prato gostoso com fibra, com carboidrato, porque muita gente fala que ai, não pode comer carboidrato à noite, mas a nossa função cerebral, ela precisa de glicose. O que ela não precisa é do carboidrato simples, que é do doce, do açúcar simples em si. Isso ele não precisa, porque o excesso de hiperglicemia nos faz tirar o foco. Então, para quem estuda à noite, por exemplo, aqueles jantares muito pesados para ir para a faculdade, por exemplo, não é legal. Então, um caldo é Isso que eu ia bacana. perguntar, por exemplo, na nossa realidade da faculdade de Insted, a gente tem professores e estudantes que 19 horas começam as aulas e Uhum. termina às 22. Como é que a gente vai comer, Tarde, né? Isa? É É tarde. tarde. Como a gente, por isso que muitas vezes a gente organiza esse paciente ou para ele fazer aquela refeição tipo às 18 horas e no voltar a Tá. gente faz uma ceia, porque às vezes ele fica com fome, ou se ele tem a condição de levar Hum, algo pronto para fazer no intervalo, a refeição aí é melhor, e a hora que voltar, tá. tipo, no máximo um chazinho para dormir, né? Ou depois ou depois da faculdade, se ele preferir fazer esse jantar depois, lembrar do repouso intestinal. E aí a gente muda esse ciclo. Ele acaba pulando o café da manhã para fazer uma refeição, tipo, já perto do almoço, entendeu? Ou Entendi. já o almoço, entendeu? Mas isso vai do dia a dia. Tem gente que consegue se programar e tem gente que não consegue. Então, mesmo que esses modelos que eu te falei, de a gente preparar um caldo ou de preparar uma um omelete. Nós temos também, Dani, que lembrar que à noite é legal a gente ter uma sardinha, um atum, um peixe Hum. que é muito rico em ômega 3, né? Mas eu posso Esses comer ele mais tarde ou não? Sempre com horário então, mais se você posso? pode, então, se você se programar para fazer ele mais tarde, não tem problema. Você faz ele mais tarde e você vai acabar dormindo mais satisfeita, assim. Isso vai depender de organismo para organismo, mas isso vai depender também da qualidade do sono. Então, se você é um paciente que tem insônia, aí eu prefiro que ele coma às 16, no máximo uma fruta às 18, quer dizer, no máximo uma fruta e depois ele passa a fazer só o café da manhã do outro dia, tá? Tá, Porque tá. esses períodos que a gente faz de jejum também é bacana para a função cerebral,
né? Então, a gente também potencializa o cérebro com isso, sabe? E aí a gente também tem esse... E sardinha é tão baratinho, né? A Tão sardinha, barato. o aluno pode chegar em casa, comer sardinha com um pouco de salada, fica legal Pode também. Tem fazer gente uma que fala, não sardinha aguento refogada. comer só chá, tomar só chá. Eu preciso comer, mastigar, não é? Mastigar, pois é. E aí, É. para essas pessoas que precisam mastigar, a gente tem uma dica bem. Dá para dar uma dica bem legal. Por exemplo, mesmo que ele jantou e ele precisa mastigar e tomar um chá, a gente tem as sementes. Então, a semente de abóbora, a semente de girassol, a linhaça. O que o paciente pode fazer? Fazer um blend dessas sementes num vidrinho e fazer um punhadinho com uma castanha para ir dormir. Entendeu? Ai, Então, que quer dizer, legal. ele vai ter a sensação de ter mastigado, ele vai ter aquela sensação da recompensa da dopamina também, porque ele vai tá mastigando, né? Vai estar trabalhando essa relação alimentação e efetividade. O chazinho quente também nos traz um afago e não vai ficar com aquele estômago tão cheio, porque o processo digestivo ao longo da noite, a gente tem que fazer que a nossa taxa metabólica ela caia para a gente poder dormir. Isso. Porque se a gente deixa a taxa metabólica alta, aquele paciente que quer jantar antes de dormir, ele vai ter insônia. Umas 3, 4 da manhã ele vai ter. E aí, Entendi. lembrando desses pacientes, desses alunos que estudam à noite, que às vezes usam muito café, né? Então, café, professor, aluno, muito café. Por quê? Porque a cafeína, ela faz um estímulo dopaminérgico. Né? Então, quando você percebe aquele paciente tomando muito café, é porque ele está precisando um pouquinho mais de dopamina, né? Então, ou eu até ia entrar um pouquinho, como que a gente está de tempo, Vou notar. Dani? Então, gente, a gente só tem mais 15 minutos. Então, porque eu até separei aqui uma listinha para a gente trabalhar. Eu vou falar rapidinho, assim, desses alimentos que a gente deveria evitar ao longo da noite para trabalhar o sono, né? Então, a gente entraria aí. O café, por exemplo. A gente tem metabolizadores lentos de café e metabolizadores que são rápidos. Gente que toma café até para ir dormir, né? Esses são pacientes, são pacientes diferentes. Mas a maioria dos pacientes precisam de pelo menos 6 horas de intervalo da última dose do café para poder dormir bem. Tá. Né? Tá. Porque a cafeína, ela atrapalha a conversão daquela serotonina e melatonina. Lembra que eu falei? Daquela conversão da serotonina para melatonina. E ele também, como ele é um estimulante, ele aumenta muito o cortisol, que é um hormônio que a gente precisa dele de manhã. E é um hormônio que nos faz muita lipogênese. Então, a gente precisa lembrar que se a gente fica se acelerando muito na hora de dormir, a taxa metabólica não cai, nós vamos trabalhar essa nossa cronobiologia no outro dia com uma relação hormonal ruim. Porque de manhã a gente tem esses hormônios de catecolaminas, que são os hormônios que nos fazem levantar aí a luta, que é o cortisol, a adrenalina, a testosterona. Então, a gente tem esses hormônios, a gente não pode atrapalhar esse ciclo. Por isso que o fato de a gente ter um reloginho é muito importante. Então, a gente precisa organizar o dia para isso acontecer. E aí, então, nós temos a cafeína. O álcool também, que também ele faz essa ação inibitória do sono. Então, a gente precisa cuidar muito com gente que às vezes chega em casa e vai tomar, às vezes, alguma coisa para ir dormir, às vezes tem insônia de madrugada. Mas isso não é com todo mundo que acontece, mas a maioria acontece. Os carboidratos refinados, que a gente estava falando, do excesso de açúcar na hora de dormir, porque nos deixa muito mais, por exemplo, gente que gosta de comer massa. O professor Pedro, eu vi ele, lembrei agora, que professor Pedro, quando terminar essa live, eu vou ligar para ele e marcar uma consulta. Assim que terminar. Agora vai. Quando ele estava em Brasília, a gente conversava muito isso, porque eu sei que é muito complicado para ele, né, lá, né? A professora Reni falando, eu tomo chá de hortelã, bacana, o chá de hortelã é muito bom. Ele é digestivo, não é? Ele é digestivo, muito que legal. Bom. E além de ter bactericidas, óleos aromáticos, né, tudo isso. E aí a gente tem que evitar também, Dani, evitar aquelas gorduras muito saturadas. Sabe aquelas gorduras de fast food, aquelas gorduras mais pesadas, de cremes brancos muito fortes? Então, essas gorduras nos atrapalham também, né? Porque a gente chama de gorduras, elas são muito ricas em ômega 6 e fazem a nossa balança tender ao contrário. Então, a gente precisa ter muito ômega 3
Por isso que eu dei a ideia de a gente fazer a sardinha e o salmão e o atum, entendeu? Atum, aham. E aí a gente acaba fazendo a balança ao contrário, né? Isso a gente colocou uns alimentos que a gente evitaria. E o que que a gente colocaria mais, tipo, ao longo do dia mesmo? Por exemplo, muita gente não come espinafre na salada cortado, né? É. Então, o que que a gente pode fazer? Pegar as folhinhas do espinafre, colocar elas rapidinha para refogar no feijão, ou num grão de bico, numa sopinha de grão de bico à noite é uma delícia. Ou fazer o próprio grão de bico mesmo e fazer as folhinhas tipo como se fosse só abrandadas assim, na Uhum. frigideira. Que o espinafre é um alimento riquíssimo em magnésio, que nos fazem desacelerar, nos ajuda com o GABA, né? E daí nós temos também os alimentos ricos em zinco, que são as castanhas que eu coloquei para você, que a gente precisa melhorar as Tá. fontes de zinco. Os aspargos, que têm propriedades também muito boas em relação a melhorar os níveis nossos de insulina também. Os probióticos em si. E aí a gente entra, por exemplo, o kefir, o kombucha, né? Então não precisa só Uhum. uma pessoa comprar um probiótico, mas ela pode usar um kefir, um kombucha, né? No final da noite. Aí nós temos a cúrcuma, que é também um fitoterápico, que a gente pode usar ela ao longo do dia, tá? Que ela faz um trabalho muito grande de neuroproteção, né? Olha. E ela é um potente anti-inflamatório. Então, assim, são muitas propriedades que a cúrcuma tem e que a gente pode aproveitar, porque a gente tem ela muito fácil aqui, né? Nossa açafrão da terra, Uhum. que a gente chama, né? E aí, como a gente falou bastante de alimentos, eu sei que a gente tem alguns estudantes, eu preparei uma listinha assim do que a gente poderia usar se o estudante às vezes está sentindo um sintoma tal, e a gente poderia usar, por exemplo, um suplemento que ele poderia comprar, Ah, né? legal, legal, Né? legal. Então, muitas vezes, assim, eu sei que a vida corrida, eu sei que a vida do dia a dia é corrida, mas a gente pode usar, por exemplo, um suplemento ou outro. Então, o que que nós tínhamos? Eu vou falar bem rapidinho, tá? O que que eu Tá. preparei, então? Eu coloquei uns suplementos que a gente chama, uma categoria de suplementos que a gente chama de nootrópicos. O que que são os nootrópicos? Foram categorias de suplementos que eles foram vendo que trabalham com a mente, entendeu? Então, além dos fitoterápicos que a gente sabe que trabalha com a mente, a gente também tem alguns suplementos, por exemplo, a vitamina B6. Ela é um nootrópico, ela super que trabalha a ação do GABA, diminui a ansiedade, entendeu? Porque o nosso maior mal hoje é a Olha. ansiedade, né? E a gente já tem hoje suplementos, por exemplo, zinco e mais B6, entendeu? E magnésio, a Uhum. gente tem para comprar, entendeu? A taurina é um magnésio, é um suplemento que a gente pode estar colada ela no magnésio, mas é um suplemento que melhora muito o foco, entendeu? Concentração, que é muito usado em atleta, tem muito em bebida também, em bebida energética, Uhum. então a gente pode usar ela como uma fonte. O magnésio em si, então a gente já tem Uhum. hoje um magnésio que chama magnésio treonato, que é um magnésio que ele passa a barreira hematocefálica e aumenta a nossa concentração, entendeu? O ômega 3 que eu tinha te falado, então o ideal Uhum. é que a gente tenha uma concentração de EPA e DHA equivalentes, mais ou menos 60 de EPA para 40% de DHA, mas o importante é que 2.000 miligramas seja de ômega 3. Se a gente for comprar um ômega 3 muito mais barato, a gente vai ter que olhar a relação ômega 3 mesmo, não o triglicerídeo que Tá. vem dentro da cápsula, tá? Nós temos também a ação do... Aí a gente entra complexo B, né? Complexo B em si, a gente sempre está em falta. É que nem o professor fala sempre, a gente também está sempre em falta de zinco. Então, complexo B e zinco nos deixa sempre com fadiga baixa, porque não produz ATP. E aí também o zinco Hum. também não produz hemácia corretamente. Então a gente também tem uma falta de oxigenação. E aí isso tudo também atrapalha a função cerebral. Então, metilcobalamina, que é a B12, né? A astaxantina é um pigmento que tem no salmão. Por isso que eu salientei de a gente usar o peixe, o salmão também, porque ele é um pigmento que melhora a neurogênese, que melhora foco, concentração, que tem também pronto, que você pode usar a Tá. cápsula. E aí a gente também tem relação de lactobacilos, que a gente também pode usar. Os raminosos são os que mais estão na literatura que mostram que tem relação com mente, tá? Uhum. A creatina é um suplemento que era muito usado em atleta, muito usado em paciente que tem problema osteoarticular, muitas vezes, e hoje já se viu que a creatina também, ela tem uma reparação de mitocôndria, de melhora de ATP e de proteção neurológica. Então, por exemplo, a gente pega um estudante à noite que não está afim de preparar muita coisa, ele faz, às vezes,
um leite de castanha com uma creatina, entendeu? Faz um shake com uma banana ou com uma outra fruta. Pronto, entendeu? Ele tá ele tá saciado, ele não encheu a barriga, ele tá saciado e nutrido, entendeu? Exato. Pode colocar o TCM. TCM é o triglicerídeo de cadeia média, que é um ácido graxo que ele é convertido rapidamente em energia através da mitocôndria. Então a gente precisa usar desses suplementos que nos ajudam no dia a dia. Porque a gente tem uma vida muito maluca, né, Dani? Eu vejo por mim assim, eu tenho 3 filhos, eu vou ao consultório, quando eu pego às vezes umas missões assim, tipo de dar uma live ou de fazer alguma outra coisa, eu tenho que priorizar, tipo, ou deixo de treinar, ou eu fecho minha agenda nessa semana e jogo os pacientes para outras, para eu poder me organizar, sabe? Porque senão eu não consigo, e eu tenho que usar um suplemento, porque a gente precisa disso, sabe? Mas a qualidade alimentar ao longo do dia aumenta a nossa biodisponibilidade. Então, a gente, por isso que esse bolo todo de colorido vai fazer com que a gente mantenha se nutrido ao longo do dia e ao longo das semanas, né? E a gente tem um nutriente que é que é a clorela, que é uma alga que é riquíssima em aminoácidos, que ela é queladora de metal, ela é antioxidante e ela tem também tem muito triptofano, entendeu? Então, uma boa fonte alimentar que a gente pode usar. E tem uma plantinha que chama Ora Pronobis, Dani, que ela é como se fosse uma praga. E a gente pode usar ela como se fosse uma couve cortada, que ela também é rica em aminoácidos. Então, para o paciente vegano, ela é uma fonte maravilhosa de aminoácido. E aí, dos fitoterápicos que eu elenquei, assim, para não ficar muito grande, os que eu mais trabalho, assim, para foco e concentração, para trabalhar sono também, eu gosto muito da melissa, da passiflora, que são fitoterápicos que tem muito estudo em cima, que não são só fitoterápicos que a gente ouve falar, e que trabalha essa relação concentração. O ginkgo biloba, que muita gente fala, eu como nutri quase eu não prescrevo ele, porque a Anvisa ela tem uma lista de fitoterápicos que a gente não pode prescrever, mas ele é um nootrópico, porque ele age muito na mente, entendeu? Usei muito no mestrado. Usei muito ginkgo biloba no mestrado. É muito bom. E nós temos a L-teanina também, que a L-teanina é muito usado como suplemento, porque a L-teanina ela está presente no chá verde, mas as dosagens dela são baixinhas, entendeu? Então, o que a gente sempre propõe? Usar uma L-teanina antes de dormir, junto com magnésio, uma B6, entendeu? Então, você vai fazer todo esse trabalho cerebral e vai fazer com que você não acorde ao longo da noite, para que você tenha essa noite maravilhosa e acorde só no outro dia com os seus hormônios bacana, entendeu? Com os hormônios em alta. Né? E esses fitoterápicos, eles são assim, tanto em forma de chá, como em forma de cápsulas, entendeu? E aí a gente pode ir se organizando, né? Mas muito eu acho legal. Que é isso, Dani. Eu acho que em relação aos alimentos, acho que eu falei bastante. O alface também à noite, né? Que muita gente fala que é alface dá sono, também é uma boa fonte para a gente ter aquele alface crocante, aquela alface americana. Que é uma delícia, né? A crocância dela. Se você pegar, por exemplo, um mix dessas sementes com folhas e com legumes, muitas vezes você não precisa nem jogar uma proteína à noite. Né? Você só trabalha isso e aí você tem um processo digestivo melhor, né? Então você fica saciada, nutrida, né? E sem ter aquele desgaste ao longo da noite por conta do processo digestivo. Mas eu acho assim que a alimentação, ela regulada, aquilo que eu te falei, a gente tem todo o leque para que um dia ou outro a gente possa fazer uma extravagância. Exatamente. Né? Ô Isa, e onde que a gente te encontra se a gente quisesse consultar com você? Deixa aí o seu telefone, seu endereço. Né? Eu trabalho no Edifício Evidência, na sala 1202. O Edifício Evidência ele fica pertinho do shopping, atrás da Avenida Afonso Pena, na rua L. Yoshiaki. E o telefone do consultório, ele é o 99884-6699.
Mas se alguém quiser mais informações, pode me chamar lá no direct do Insta, porque eu sempre converso com os pacientes, sempre converso com gente Ótimo. que está distante, né? Tem umas pacientes minhas que estão assistindo que é de fora, que são do Rio. Então a Ai, que gente tem legal. esse contato, assim, a gente sempre troca informações via Insta. Estou à disposição para qualquer aluno que quiser me procurar, me chamar lá no direct, pode chamar. O tempo que eu tenho, eu respondo, porque eu sei que as dúvidas em relação ao alimento é muito grande, né? É verdade. E não é assim, não é fácil as pessoas se planejarem, eu sei que é difícil, né? Eu levei muito tempo para conseguir planejar toda a minha casa, e depois que eu fiquei grávida, assim, bagunçou um pouco, sabe? Esse ano eu tive que rodar a baiana e colocar algumas coisas no eixo lá, e falei, acabou muita coisa, porque assim, se a gente É solta um atitude, não pouquinho, é, Isa? é, É uma é questão de atitude, decisão. É decisão, quando você decide e faz a escolha que deve ser feita, né? Aí às vezes eu brigo por conta de um refrigerante, aí a minha irmã fala, ai, não pode ser tão neurótica e tal. E eu até entendo o lado dela, assim. Aí às vezes eu deixo um afago maior para as crianças, porque eu sei que às vezes o meu mais velho que gosta, né? Então, assim, eu deixo um dia ou outro, mas se eu não libero, porque eu sei que isso está prejudicando a qualidade de alimento que ele tá ingerindo. Porque a gente tem que Claro. lembrar que alimentos industrializados, eles são antinutrientes. Esse que é o pior, Dani. Entendeu? Ah, Eles são antinutrientes. Então, assim, eles inibem a ação dos nutrientes que você come. Entendeu? que é Então, pior ainda do que a que é gente pior imagina, né, ainda. Isa? Porque É. às vezes as pessoas acham que vou tomar essa coca só porque tem um açúcar aí. Mas tá bom, o açúcar, depois eu malho e perco. Não, entendeu? A gente tem estudos que mostram que a ação do refrigerante diminui vitamina D, Dani. Entendeu? Então, É por assim, isso que a gente vê uma geração muito grande hoje, Isa, de pessoas que têm uma uma vitamina D deficiência. muito deficiente, Também, né, né? Dani? Pode ter Também, uma né? relação Porque aí a com o gente tem refrigerante. Também, porque a gente tem uma relação alimentar ruim, né? A gente vê que as pessoas não comem alimentos que possuem vitamina D, que são muito poucos, e aí É. ela já come os antinutrientes que também inibem, e também tem a relação do medo do sol, né? Sim. Que se colocou um medo do sol tão grande que não existe, sabe? Então a gente precisa É, tomar sol. A pele foi feita para isso, né? A gente precisa se expor, fazer essa troca, né? E é tão gostoso, né? é gostoso. Então a gente tem que lembrar sempre desses alimentos industrializados, não só em caráter, eu vou dar só esse bolinho porque é hoje. Então eu vejo famílias que compram caixinhas de leite, bolinhos industrializados para pôr na lancheira, Ai, entendeu? Então, não é só na faculdade, né? Porque a gente vê na é, faculdade uma banalização não mais em é. adulto e tal. E eu vi um estudo que um médico estava mostrando, que eles fizeram um estudo com crianças que até 10 anos, a desnutrição desses aminoácidos que eu te falei, de aminoácidos que agem na função cerebral e de ômega, alterando o processo cognitivo na fase adulta. E mesmo que depois, na fase adulta, você use o ômega 3 ou você use o DHA Não para adianta. melhorar essa bainha de melina, essa neurogênese, não adianta. Não Porque adianta. você já perdeu lá, entendeu? Na infância. Então ele fala que até os 10 anos, por isso que a gente tem que cuidar das nossas crianças. Até os 10 anos a gente tem que fazer eles comerem coisas bacanas, incentivar. O máximo que conseguir de não pôr na boca o açúcar em si, na forma de danoninho, na forma de vários outros produtos industrializados que contenham açúcar. Sempre lembre, tem açúcar, não dê, É, né? não dê. Então, a gente pode ter recursos hoje, por exemplo. Antigamente se dava bolacha maisena, né? Que a gente chama, né? Era. É, Hoje a gente tem os bolachinhas de arroz, que são só arroz, sabe? Só arroz, assim. verdade. Então, por exemplo, às vezes eu saio na rua, eu não tenho fruta, às vezes, ou levo a fruta. Eu tenho o meu bebê, ele é comilão, sabe? E eu levo a bolacha de arroz, porque eu não Sim, vou dar o que tem na rua para ele, sabe? Então, eu sei que isso vai pesar futuramente, né? Então, a gente precisa exatamente. sempre colocar isso, não pensar sempre no agora, né? Que é uma É. relação neurotransmissor também. A gente tem que sempre... e tem uma técnica que chama mindfulness, que é de a gente colocar a cabeça, conscientizar, sentar, deixar fluir, para a gente se organizar e começar a colocar os hormônios. Então, o mindful nos coloca no eixo, nos deixa mais serenos, né? Até para comer.
entendeu? Exatamente. Então, por isso que não comer assistindo televisão, né? Falando no celular. Falando no celular é o É ideal, verdade. porque a gente fica muito adrenérgico, come rápido, não mastiga, e aí você vai virando um ciclo, né? Exatamente. Então, é ideal a gente manter a calma. Eu não quero parar de falar com você. E agora? Isa, obrigada mesmo pela sua Eu que disponibilidade. Eu sei agradeço. que você é uma pessoa muito ocupada. Pode ter certeza que você vai receber a minha ligação, vou marcar uma consulta. Vamos sim. Até se E você a não gente... quiser sair, até os alunos que não quiserem sair, quiserem que eu atenda online, eu atendo, porque nas segundas, nas quartas e nas sextas eu venho para o consultório. Então, mesmo que, por exemplo, eu atendo 1, 2, 3 pacientes, ou um dia que eu venho só para estudar, às vezes, sabe? Porque às vezes eu não fico em casa para eu poder estudar no consultório mais, para preparar meus planejamentos, eu faço essa atendimento online, entendeu? Bacana. Então, nesse momento de pandemia, quem quiser e quiser fazer uma troca, ou até mesmo não quiser uma dieta, quiser um aconselhamento, né, Dani? Às vezes, Isabelle, eu estou estudando, preciso de uma suplementação. Então, eu tenho pacientes assim também, que só me procuram para fazer o check-up e organizar o ano deles, assim, sabe? Então, que bacana. Porque a gente se organiza numa suplementação do que está faltando, eu olho os exames, a gente faz um check-up. Então, obrigada, meu amor, obrigada. A gente atende. De nada, Dani, eu que agradeço ao professor Pedro Chaves, a Neca, que até esqueci de falar dela, uma querida. A Neca tá aqui, beijo, Neca! Beijo pra vocês. O Instagram já vai derrubar a gente em 5 segundos. A professora Dani é você, Dani, obrigada por te